Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender o período helenístico, né? Quais seus antecedentes e quais as suas consequências e principais características. Lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal do curso de filosofia gratuito, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder nos acompanhar no curso. E se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre filosofia, especialmente filosofia grega, que é o que a gente ainda está trabalhando, vai lá no meu canal e procura a playlist Filosofia Grega, que tem bastante assunto interessante já abordado nos vídeos, tá? Então é isso, recado dado, a gente pode começar o assunto, né? Começar a aula de hoje. Então vamos lá, a filosofia helenista. O fim da filosofia grega e o início da filosofia helenista. Bom, primeiro a gente vai agora entender um breve resumo da linha do tempo da filosofia. Os pré-socráticos, socráticos, os pós-socráticos e o período helenístico. Como é essa divisão? Bom, tu teve os pré-socráticos, ou seja, anteriores a Sócrates, com o pensamento mais voltado para questões cósmicas. Então, os pré-socráticos eram chamados de físicos, porque eles estavam mais preocupados com questões de, por exemplo, Deus, o universo, cosmologia, um pouco de teologia, a ideia da questão do primeiro elemento, a arqué e tudo mais. Então eles estavam mais preocupados com o universo, por isso que eram chamados de físicos até. Então essa é a caracterização do pensamento pré-socrático. E aí você teve o período socrático, ou período clássico. Nesse período, que inclusive é o mesmo período dos sofistas, você tem ali uma queda. O pensamento humano, filosófico grego, melhor dizendo, ele desce da cosmologia e passa a ser um pouco mais voltado para as questões humanas. E por que eu falo um pouco mais voltado? Porque ele ainda trabalha com questões universais, agora só que incluindo a humanidade também. Então você tem no período socrático, ou no período clássico, que é a mesma coisa, as questões são mais antropológicas, mas ainda voltadas para o universo. Então você tem a metafísica, a questão da alma, o conhecimento, a verdade e tudo mais. Então ainda é uma questão cosmológica, mas ali pautada um pouco com a questão humana. Por isso que é um período onde você tem mais a metafísica, digamos assim. O período socrático é marcado por uma forte metafísica, especialmente Aristóteles, né? Que Aristóteles ali ele carimba a metafísica com gosto. E a gente tem, posteriormente a Sócrates, o período pós-socrático, que ainda tem uma questão antropológica, porém muito mais materialista. Ou seja, uma questão mais materialista, mais política, mais lógica. Você tem o surgimento de diversas ciências, novamente com Aristóteles, que faz ali um acabamento genial. E você tem os sofistas, que, como eu falei, estão ali entre o período socrático, mais ou menos entre o século 5 e 4 a.C. Eu também já falei isso no vídeo sobre os sofistas, nos 2 vídeos sobre os sofistas. Então você tem no período pré-socrático filósofos anteriores a Sócrates, como Tales, como Demócrito e por aí vai, filósofos que eu já trabalhei tanto as suas pessoas quanto as suas filosofias, é só assistir na playlist. Você tem no período socrático Sócrates e Platão, que eu também já trabalhei eles como filósofos e suas filosofias, vários assuntos. E você tem no período pós-socrático o Aristóteles, que eu também já trabalhei diversas questões e vou ficar devendo um pouquinho mais para frente a lógica aristotélica, que é um assunto mais denso e eu preciso elaborar uma pesquisa mais apropriada para transformar em videoaula, certo? Então, beleza, você tem a galerinha aí. E você tem os sofistas ali também no período socrático, que eu vou trabalhar posteriormente também outros vídeos sobre os sofistas e suas principais ideias que são fundamentais para a gente entender o período helenístico, certo? Então, entendendo essa linearidade da história da filosofia, pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos, a gente vai entender agora o período helenístico. E por que é importante entender eles? Bom, você percebeu aí a questão da queda, digamos assim. A preocupação da filosofia com o universo, aí cai ali para a metafísica, aí cai ali para a política, para a ciência, para o conhecimento, para o materialismo. E no período helenístico, qual é a mudança? Bom, o mais importante de tudo, e para entender essa parte eu recomendo que você assista o vídeo dos sofistas, é que
Os sofistas eles são a ponta da lança da mudança drástica que vai ter na filosofia grega. Por quê? Os sofistas eles eram normalmente estrangeiros, então eles tinham ali vários conhecimentos filosóficos e tudo mais. Só que os gregos, os cidadãos gregos maiores de 21 anos, homens livres, senhores de terras e de escravos e seres e humanos envolvidos com a política, porque caso contrário seriam idiotas, seriam ser apolíticos, esses eram considerados cidadãos gregos. Outros tipos de gregos eram considerados subcidadãos, lembrando que esse é um termo meu. Qualquer outra pessoa que não fosse um cidadão grego ou um subcidadão eram chamados de bárbaros. Então havia ali uma prepotência muito grande, especialmente na Santa Trindade grega, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles se achavam muito superiores aos demais bárbaros, aos demais subcidadãos. E aí, o que acontece? Lembrando que isso a gente está na Grécia, né? Ali no período socrático e pós-socrático. O que acontece no período helenístico? O que é que marca já o comecinho do período helenístico? O domínio da Macedônia na Grécia por Alexandre o Grande. Só que não começa ainda o período helenístico, mas apenas a fase de transição da filosofia grega para a filosofia helenística. Porque a maioria dos historiadores vão considerar o início oficial do período helenístico com a morte de Alexandre o Grande. Lembrando até porque o Alexandre ele pega Aristóteles para ser o seu tutor. Aristóteles ensinou a porra do Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo. Então daí você já tira que Aristóteles não é qualquer um, né? E aí, após a morte do Alexandre o Grande, se inicia o período helenístico. E o que é marcado o período helenístico, né? Vamos linkar lá com os sofistas. Os sofistas eram perseguidos por causa dessa prepotência dos gregos. Quando os gregos desencanam e levam o pé da bunda dos macedônios e percebem, a gente não é tão superior assim, começa a surgir aí na Grécia uma ideia de um pensamento cosmopolita. Ou seja, os gregos não são os únicos a filosofar. A filosofia grega não é a única, não é a mais importante. A filosofia grega não é a melhor. Outros povos também podem fazer filosofia. E esse é um tópico que eu trabalho muito lá no começo da série do curso de filosofia gratuito, que é quando eu falo sobre a origem da filosofia, né? Que eu trabalho bem nessa questão de como os gregos se achavam superiores quando se tratavam de assuntos filosóficos. Certo? Então, o período helenístico, para resumir, foi marcado pelo domínio da Macedônia na Grécia. Aristóteles esteve nesse período, tanto que se tornou tutor do Alexandre o Grande. Porém, a maioria dos historiadores concordam que o helenismo iniciou com a morte de Alexandre em 323 a.C. Aristóteles morre um ano depois, em 324 a.C., mais ou menos. Certo? E aí, o que temos, né? Para falar de filosofia, a gente precisa falar de história. O contexto histórico é simplesmente fundamental para se entender qualquer questão filosófica. Então, nesse contexto histórico, nós temos a instabilidade política no governo alexandrino. Por que instabilidade política? Alexandre o Grande, ele era um conquistador. Então, o que rolou nesse período? Guerra pra caralho. Muita gente morreu, foi muita bagunça. Bagunça de território, bagunça de tesouro, bagunça política. Então, guerras proporcionam uma instabilidade política e essa instabilidade política afetou a filosofia grega. Como afetou a filosofia grega? Tirando que eles foram dominados pelos macedônios, teve a questão da mistura de povos. E a mistura de povos é uma coisa fundamental para se entender o período helenístico. Ali tu tem grego com judeu, com macedônio, com não sei mais o que, o hindu também, que Alexandre vai trazer umas coisas do hinduísmo. Vai lá para onde Judas perdeu a bota perto do Oriente também, para trazer um pouco ali das ideias do China. Então ali vai ser uma mistura de povos gigantescas. E aí você vai perceber dos sofistas, que eram estrangeiros e que tinham ali uma tentativa de misturar com os gregos. Só que os gregos, por serem prepotentes, não queriam. E aí quando chega os macedônios, essa mudança é obrigatória e aí o pau come solto. Tudo que é filosofia se mistura, tudo que é religião se mistura. E aí, o que antes era uma filosofia grega estagnada ali na classe aristocrata, sempre a mesma coisinha, sempre a mesma coisa, sempre a mesma merda. No período macedônio, muda completamente. Porque você teve ali uma mudança de vários pensamentos diferentes. Pensamentos filosóficos, pensamentos teológicos, pensamentos políticos e por aí vai. Então isso causa um boom na filosofia grega. Certo?
E aí surge, por causa dessa mudança, nessa mistura de povos causada pela instabilidade política causada por Alexandre o Grande, isso acaba causando uma ideia de cosmopolitismo, ou seja, a universalidade do pensamento filosófico e político na humanidade. Basicamente, os gregos não são os únicos que manjam de filosofia. E aí, isso é algo bem diferente para os gregos e o seu antagonismo do cidadão grego e do bárbaro que eu já falei antes, certo? Então, neste período, o que é que fica marcado na busca filosófica? Como a gente falou, os pré-socráticos preocupados com questões cosmológicas. O período socrático é ali mais marcado por questões metafísicas. Os pós-socráticos já estão ali mais trabalhando nas questões das ciências, do materialismo, da política, da lógica e tudo mais. E o período helenístico, ele volta ainda mais para a questão humana. Só que agora, nesse período, as questões filosóficas são marcadas pela questão dos prazeres e da busca pela felicidade. Nesse período vai ter uma discussão pra caralho sobre como o homem pode ser feliz. Basicamente é o coaching da filosofia. Se você acha que os coaches inauguraram essa questão de misturar filosofia com felicidade, você está bem enganado. Isso já era um assunto da filosofia há muito tempo, especialmente no período helenístico. Então ali há uma ideia de que prazer e felicidade são a mesma coisa. E aí a gente vai ter uma série de escolas filosóficas que eu vou trabalhar posteriormente, como a questão, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, a escola peripatética, o neopitagorismo, o platonismo, o ecleticismo, o Protágoras, que é ou Protágoras, enfim, é de outra coisa, mas enfim. Essas escolas a gente vai trabalhar posteriormente, uma a uma, e depois seus pensadores e ideias, certo? Mas o que você precisa lembrar, basicamente, período helenístico vai discutir a questão da felicidade e a questão do prazer, vai também dar continuidade à treta do idealismo e materialismo, marcada ali no período socrático e pós-socrático pelo Aristóteles contra o Platão, e vai dessa forma criar uma série de vertentes. Então, assim, vamos ter várias escolas com vários pensamentos diferentes, com vários filósofos diferentes que a gente vai ter o maior prazer de trabalhar aqui no nosso curso de filosofia grega, certo? Então, dúvidas, críticas e sugestões, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você lembrar de assistir nossa próxima videoaula. E é isso. Se cuidem e tchau, tchau.